Gênese no lar, Evangelho no coração. Manhã do dia 25 de maio do ano de 2020. Iniciando a semana, rogamos ao alto para que nos atenda em nossas súplicas diante das necessidades, do merecimento, não só com a mensagem que esclareça, que possibilite um novo entendimento, mas também conjugando as melhores vibrações para que sejamos atendidos face às limitações, às doenças, à desarmonia, que todos sejamos assim, felicitados pela presença de Jesus e dos amigos espirituais. Seguir em frente, eis a proposta da manhã. Vamos abrir o Evangelho segundo o Espiritismo, essa obra tão especial, tão valorosa, que foi organizada por Allan Kardec, no seu capítulo 23, intitulado Estranha Moral. Nós vamos refletir em torno do item 7 e 8, que o nosso mestre Lyonês designou como deixar aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Ouçamos Jesus, conforme a descrição de Lucas, no capítulo 9, versículos 59 e 60. Disse a outro: segue-me. E o outro respondeu: Senhor, consente que primeiro eu vá enterrar meu pai? Jesus lhe retrucou: deixa aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. Agora, o comentário feito por Kardec, item 8. Que podem significar essas palavras? Deixa aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos? As considerações precedentes mostram, em primeiro lugar, que nas circunstâncias em que foram proferidas, não podiam conter censura aquele que considerava um dever de piedade filial e sepultar seu pai. Tem, no entanto, um sentido profundo, que só o conhecimento mais completo da vida espiritual podia tornar perceptível. A vida espiritual é, com efeito, a verdadeira vida. É a vida normal do espírito, sendo-lhe transitória e passageira a existência terrestre, espécie de morte, se comparada ao esplendor e à atividade da outra. O corpo não passa de simples vestimenta grosseira, que temporariamente cobre o espírito, verdadeiro grilhão que o prende à gleba terrena, do qual se sente ele feliz em libertar-se. O respeito que aos mortos se consagra não é matéria que o inspira, é pela lembrança. O espírito ausente quem o infunde. Ele é análogo àquele que se volta aos objetos que lhe pertenceram, que ele tocou e que as pessoas lhe são afeiçoadas guardam como relíquias.
Era isso o que aquele homem não podia por si mesmo compreender. Jesus lhe ensina, dizendo: não te preocupes com o corpo, pensa antes no espírito. Vai ensinar o reino de Deus. Vai dizer aos homens que a pátria deles não é a terra, mas o céu, porquanto somente lá transcorre a verdadeira vida. Allan Kardec, como temos sentido em nossos diálogos nesse espaço Gênese no lar, conforme a descrição do capítulo 18 do próprio Evangelho segundo o Espiritismo, nos chama a atenção para que Jesus compara o reino dos céus, onde tudo é alegria e ventura, a um festim. O ambiente, quando lemos esta passagem, ele nos remete a um diálogo do mestre com um discípulo que estava diante de um acontecimento importante, a desencarnação do seu pai. E ele, naturalmente, como todo filósofo, quer compreender o fenômeno. Aliás, todas as vezes que nos movimentamos em busca do saber, estamos entrando num momento de felicitações. Isso promove alegria nos céus, por parte daqueles que nos acompanham, e, naturalmente, quando descobrimos a novidade, o ensinamento, isso causa um bem-estar, uma motivação para continuarmos em busca da verdade. E aí eu vou dizer que a verdade seria procurar fazer do ensinamento um modus operandi. Aí ele se torna verdade, porque senão pode ser apenas um dado, uma informação, um conteúdo que não estaria ainda no plano do movimento que vai fixar o conteúdo na própria intimidade. Por isso é que a fé sem obras é morta. Em todos os níveis. Um exemplo. Queremos sentir Jesus. Perguntamos, como? Resposta. Todos os sentimentos nobres, elevados, eles fazem parte desse movimento de sentir Jesus. A gente acha que basta fechar os olhos, fazer uma oração para senti-lo. Com certeza um contributo importante. Mas nós podemos sentir Jesus tocando uma flor, uma nota musical, olhando com carinho para uma pessoa qualquer, seja um ente que está dentro da sua jurisdição, ou seja, dentro do seu campo de domínio, ou seja, que você conhece e que você relaciona, não domínio no sentido de tê-lo como escravo, mas que já faz parte do seu mundo íntimo de relação. Como aquele que bate na sua porta. Ó dona, a senhora tem alguma coisa? O senhor pode me ajudar? Você pode sentir Jesus naquele momento. Da mesma forma, cultivando um jardim, admirando o seu companheiro, abençoando sua amiga, sua companheira de jornada, orando pelos que perseguem e caluniam,
Você pode sentir Jesus de várias maneiras, inclusive enterrando o seu pai. Todos aqui já enterramos parentes queridos. Todos nós sabemos como que funciona um pouco esse mecanismo do abrir mão, de se desvincular. É uma tarefa muito especial que podemos realizar sobre o impacto da dor, obrigado a ter que se despedir do caixão que vai ser depositado a 7 palmos, e jogar a terrinha à flor depois e dizer, desesperadamente, eu perdi alguém. Quanto pode ser bem diferente quando a gente observa aquele fenômeno, procura buscar na memória os instantes preciosos de convivência, de aprendizado, observar inclusive o que faltou e se planejar para trabalhar no que deixou de ser feito. Lembrando que quem está partindo é o espírito. O corpo fica para se decompor, como tudo que não serve mais. Nós temos que aprender a entregar. A proposta do Evangelho nos chama, nesta manhã que iniciamos a semana, dia novo. E aí a gente pensa assim, o que eu tenho que fazer? Quais são as tarefas? Você possivelmente não está se recordando tanto da sexta-feira. Hoje é segunda. Teve o sábado, teve o domingo, teve uma dinâmica para se reintemperar, para se reinventar. Algumas coisas você vai ter que lembrar, sim, porque estão conectadas com o que vai ser feito na segunda-feira. Mas você vai buscar um elemento, uma informação, para continuar caminhando em frente. É mais ou menos o que o Evangelho propõe para nós nessa manhã. Porque, por certo, Jesus não estava respaldando a irresponsabilidade. Aliás, enterrar um corpo também é um ato de caridade, social, inclusive. E sanitária, por que não dizer, com todo respeito. Por isso é que alguns, como o meu querido amigo Arnaldo Rocha costumava dizer, depois que eu morrer, não se preocupe com o meu corpo. São reflexões assim que, num primeiro momento, parece agressiva. Mas tudo depende do ponto de vista. Nós estamos aqui refletindo com mais profundidade. Não estamos interessados com o sistema, com esse mecanismo materialista, que inclusive, no momento de um funeral, apresenta a possibilidade de ter até requinte. Mausoléus caros, cerimônias regadas aos prazeres do mundo, ou apresentação social, encontros que promovem algumas lágrimas, mas se interessam muito mais pelo que a society espera se manter, status quo. Tudo isso passa. E para nós, espiritistas, neófitos, estamos começando a estabelecer uma sintonia com a proposta espírita. Alguns podem ter algumas dezenas de anos, algumas. Mas o tempo não garante para nós condições que
possam respaldar aquela afirmativa: eu conheço de espiritismo. Não, nós estamos tateando, porque a proposta espírita é para um mundo novo. E pode ser que sejamos aqueles que estamos começando a beber na fonte, porque 150, 170 anos de espiritismo não é nada, é muito pouco tempo, mas tempo suficiente para que a gente possa promover a nossa mudança moral. Transformação moral é o desafio. Isso já podemos dizer que estamos no caminho. Então desvincule do que não serve, mas não crie rupturas no seu sentido radical, fanatizantes, alienantes. Não. Vá trabalhando passo a passo, gradativamente. E a lógica que os espíritos nos apresentam é que nos vinculemos primeiro. Então o evangelho não desata, o evangelho ata. Ou seja, abrace uma causa nova, invista na luz que está diante de ti. Que o que não serve vai começar a perder espaço e intensidade. Vida nova, novas possibilidades. Nós estamos num momento de uma pandemia mundial em que milhares de pessoas estão desencarnando. O nosso diálogo, como vocês já conhecem, ele não versa sobre acontecimentos atuais. Por uma razão simples. Nós vamos cometer muitos equívocos porque estamos vendo apenas conforme a nossa possibilidade, para frente, para o lado, para trás. É diferente quando se sobe na montanha do tempo, analisa uma história sob o ponto de vista mais amplo. Eu não tenho dúvida que daqui a algum tempo nós vamos olhar para esse momento histórico que estamos vivendo. Meu Deus, como éramos tolinhos! Como ficamos histéricos! Tem gente que quer colocar máscara, receber um pacote, como se o pacote transpirasse gotículas. E sem entrar no mérito, nós vamos caminhando com vistas ao futuro. Porque se hoje estamos internados em casa, graças a Deus já se movimentando para sair, nós tivemos uma oportunidade de rever conceitos. Isto tem um valor muito especial. Foi por conta deste acontecimento que muitos de nós, quando voltarmos para ali, até porque os recursos serão menores, possivelmente não vamos gastar tanto quanto gastávamos. E aí, quem sabe, nós vamos lembrar dos antigos que tinham uma contabilidade muito justa, em que não se deve gastar mais do que recebe. Que fazer conta no cartão de crédito não é uma boa dica, porque se tiver uma pandemia, como é que você vai pagar isso depois? Juntar em celeiro, pensar no futuro. A economia mundial está nos mostrando que não se discute questão de provisão. Trabalhamos com imediatismo. Então, nós temos, dentro de algumas considerações razoáveis, concluído que um percentual muito interessante vai rever alguns pontos. A maioria voltará para o dia a dia fazendo as mesmas coisas, sem pensar no futuro. Mas o assunto nosso não é de economia, não é de saúde, sob o ponto de vista terreno. E muito menos enterrar ou desenterrar cadáveres. O nosso diálogo é para falar da vida. Porque esse corpo bendito que eu tenho que cuidar, saúde é o que interessa, não tinha aquele dístico no humor brasileiro, o resto não tem pressa. Então saúde, a nossa saúde é a saúde que vitaliza a alma, é a saúde psíquica, psicológica,
a saúde mental, a saúde espiritual. Este é o nosso foco principal. Então busquemos o terapeuta maior que é Jesus. Porque ele vem ao nosso encontro dizendo assim: olha, quanto às coisas da terra, que elas se resolvam com as coisas da terra. Certa feita, Chico Xavier escutou de Emmanuel a seguinte frase: quem se compromete com César se ajusta com César. Quem se compromete com Jesus se acerta com Jesus. É o que eu estou subentendendo e proponho que vocês reflitam. Porque somos livres. Aliás, somos mineiros, a maioria. E eu tenho usado uma frase de efeito muito, muito especial, que ela tem N significados. Liberdade é sinônimo de Minas. Minas é sinônimo de liberdade. Temos mineiros e suas minas. Cada um tem as suas. E cada mina oferece um produto muito interessante. A definir que a evolução espiritual, sobre a ótica espiritista, ela se baseia na liberdade. E a liberdade brada contra qualquer mecanismo que escraviza. Mas brada no sentido externo, com Jesus, é na revolução interna. Superemos a ignorância, os limites. Vamos quebrar as barreiras que dificultam para que a gente acesse esse mundo superior. Quais as barreiras que impedem? Egoísmo, orgulho e a santa amada ignorância. Esta aí é o câncer que favorece todos os outros. Quem não sabe o que faz é lei, disse Paulo de Tarso na sua carta aos Romanos. Com o Cristo, a proposta é da ressurreição para superar a morte, o pecado, que na verdade simboliza as concupiscências, a arrogância, a presunção, a violência, o preconceito, tudo isso que gera dor. Portanto, a dor que nos visita é apenas a representação das escolhas. Vamos escolher melhor. Vamos caminhar para diante, para frente, com os olhos, o coração voltado para o alto, para jamais perder a conexão, a inspiração, a bondade que nos é oferecida por nosso Senhor Jesus Cristo através de tantas almas queridas que estão ao nosso lado. Tantos corações que nos apoiam, como tantos que esperam que sejamos vitoriosos. Podem não se manifestar. E alguns porque não sabem. Mas a sua vitória, ela por certo vai redundar em muitas coisas boas para quem está do seu lado. Inclusive para que sejamos pacientes, benevolentes, indulgentes e que o perdão seja meta. Vivida a começar com o seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, com os cônjuges dos seus filhos, com os netos, quem sabe bisnetos. Mas eu ainda aponto o vizinho, aquele que incomoda com o som alto, com as brigas, que tiram em tese a sua paz, ou aquele que te persegue na via pública, no seu trabalho. Aqueles corações que sabemos que temos coisas para se ajustar, sendo que um destes já estão até no mundo dos espíritos. Que nós possamos ser caridosos uns com os outros, que nós possamos ser pacientes, perseverantes
no bem. A vida há de nos premiar como agora. Porque o nosso encontro, ele objetiva muito mais a nossa paz interior, mesmo que momentânea. Este encontro fala muito para a nossa alma, que somos seres imortais, e que tudo que está acontecendo na Terra passa rápido, e passa numa velocidade que só os mais velhos conseguem mensurar quando olham para o passado e dizem assim, foi ontem. Só que no calendário passou-se anos e décadas. E aí olhamos para frente e começamos a nos aproximar do túmulo. Qual de nós não pensou assim, amanhã será eu? E como estamos reagindo a isso? Estamos apegados? Estamos naquele momento de refletir sobre a nossa passagem para o mundo espiritual? Amigos, nós vamos compreender muito mais amanhã. E se você e eu ainda estamos presos ao cadáver, se nós ainda estamos no sentido de algemados aos acontecimentos do agora, vai uma dica. Internalize, respire fundo, busque refletir. Ninguém aqui pode ser indiferente à dor do outro. Mas a dor do outro, como a nossa, é oportunidade. Pense nisso. Pensemos juntos. Quem pensa diferente faz toda a diferença. E quando manifestar, manifesta-se pacificando. Assim serás sempre um bem-aventurado nos céus. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe. Que a gente possa, juntos, o Evangelho propõe que sejamos felizes. A felicidade é um assunto que enseja muitas reflexões, porque é um trabalho árduo. Nós, quando nos deparamos com Jesus falando sobre a morte, na verdade, ele está falando do cadáver. Ele está falando que a morte significa o impedimento para que a vida possa ser o ingrediente que motive a evolução, ou que motiva a evolução. Nós vamos encontrar no Evangelho uma fala de Jesus quando se refere a Deus. Ele fala que Deus é Deus dos vivos. O que significa isso? Que a morte impede a manifestação divina dentro da gente. Então, quando um ser parte para o mundo espiritual, ele está integrado na realidade cotidiana, ou mesmo ao nível do sentimento, que não necessariamente ele tem que estar junto. O sentimento do até breve, ele tem repercussões específicas em cada um, para não dizer que existem repercussão específica em cada momento. Em cada momento que você se recorda. Porque vai mexer com memória, vai mexer com uma série de questões, inclusive inconsciente. É um momento tão especial, especial no sentido do aprendizado, entendam aí. No sentido de que nós temos que olhar com os olhos abertos e sem essa pegada de que isso é meu.
quando um ser muito querido desencarna, costuma gerar um vazio. É uma questão energética. Por que não? Temos que trabalhar nesse sentido. É como se faltasse um pedaço. Mas por que falta um pedaço? Porque nós estamos acomodados a um nível de intensidade vibratória material. Por quê? Costuma o indivíduo estar do lado e você está sentindo falta dele. Então o impedimento é seu, não é do fato em si. É a maneira com que lidamos com o fenômeno. Quantos espíritos estão agora do nosso lado que já desencarnaram? Estão felizes porque estamos aqui nos preparando para lidar com outros momentos de separação. Quantas pessoas você conviveu ao longo da sua jornada que já se foram? Quantos que ainda partirão para a grande mudança antes de você? Então nós temos que ter a coragem, a lucidez de enfrentar com segurança e não com essa perspectiva de perda ou de ganho, porque o mundo materialista é assim, perda e ganho. Mas compreender que cada relação ela tem uma notícia especial que tem uma durabilidade. Então, se na Terra nós estamos diante de desencarnes em massa, nós não estamos felizes em ver pessoas passando pelas dificuldades. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso parar a evolução ficando catalogando quantos que estão desencarnando. Porque eu deixo de observar o número de quantos que estão renascendo. Porque, inclusive, desencarnação interessa a muita gente. A fábrica que enterra, que vende flor, a fábrica que vende a fita, é interessante. Eu convivo com pessoas que são proprietárias nessa área. Então, nós não estamos falando aqui que a vida coloca para nós uma situação que o Espiritismo nos diz assim, está tudo certo, passa para frente, seja indiferente. Não. Porque nós somos solidários à dor. O Espiritismo é consolador. Ele vai atender o sofrimento e o sofredor, esclarecendo para que amanhã isso não seja para nós um motivo de temor. Porque se nós estamos aqui temerosos, se nós estamos aqui alimentando a histeria na Terra, significa que nós vamos precisar de voltar muitas vezes ao Vale das Sombras e da Dor. Porque nós mesmos cultuamos esse fantasma, até nos nossos discursos. Então agora, nesse festejo, os espíritos estão... Observem bem como que a perspectiva muda. Fazendo festa por um número enorme de pessoas que está chegando no mundo espiritual, que cumpriram a sua missão. Enquanto os aqui da Terra, muitos, ficamos desesperados por partidas coletivas. Então, observem bem como que abre-se muitas possibilidades de reflexão. Para nós, sem alongar, encerrando, somos aqui agora convocados para pensar diferente e sentir diferente. Dica: vá para onde há o sofrimento e não fuja dele. Mas não vá para lá para sofrer, mas para diminuir o impacto da dor. Não foi isso que Jesus fez? Ele desceu no vale para dizer assim: vocês estão sofrendo, que vocês estão pagando alguma conta? Ele falou para que a gente pudesse aplaudir os massacres feitos por Roma?
na perseguição aos cristãos? Não. Mas ele entendia as decisões dos homens. Ele respeitava todo o movimento daquela época, como o do agora. Aí o que ele fez? Ele foi para um lago simples, reuniu 12 companheiros que estavam dispostos a ver a vida diferente. E ele começou a ensinar, distribuindo pães, incentivando uma pescaria, jogando a rede do lado certo. Nos momentos de dificuldade, de tempestade, ele administrou os ventos, ele andou por cima das águas. Quando na terra ele via pessoas doentes da alma e do corpo, ele se aproximava como um amigo que não pergunta o que está acontecendo e atua, como dando visão, diminuindo a febre, auxiliando na recomposição do sistema imunológico para vencer uma hanseníase. E chegou num ponto de trazer Lázaro de volta para a vida. Somos os Lázaros, viajores do tempo. Obrigado, Jesus, por estar nos chamando para fora e tirando os panos para que sejamos limpos novamente. Os mesmos panos que estavam no corpo, em putrefação de Lázaro. É necessário tratar da essência para que os corpos, a mente, tudo se renove. E para isso é necessário tempo, paciência, dedicação, esforço, compreensão e as bênçãos do perdão. Ave Cristo, Ave Cristo, Ave Cristo sempre.